mas trazendo uma linguagem que está na nossa cotidianeidade, talvez vocês usem bastante, talvez até mais do que eu. E aí, diante dessa linguagem que eu queria trazer para vocês, para transcender o psicologiquez e não me evadir da possibilidade de analisar essas dimensões que eu trouxe ali no título da nossa temática de hoje, que eu tenho como proposta trabalhar com vocês, eu vou tentar fazer uma análise de algumas linguagens que a gente usa no cotidiano e fazer algumas reflexões a partir da psicologia, ou da sociologia, ou da antropologia, enfim, para tentar chegar na nossa dimensão cultural e tocar vocês. Então, diante disso, espero que vocês embarquem comigo nessa ideia de fazer atravessamentos aqui hoje com vocês, talvez que inclusive perpassem a dimensão do humor, mas para pensar temáticas extremamente sérias e importantes para a gente, mas que muitos de nós utilizamos, talvez alguns de vocês tenham trocado essas questões hoje aí nas redes sociais de vocês. Mas eu vou transcender a linguagem e vou recorrer um pouquinho a alguns memes, vou recorrer a algumas frases e postagens de pensadores. Eu deixei entre aspas, mas poderia estar sem entre aspas, tá? Eu deixei entre aspas, porque muitas vezes quando você fala frases de pensadores, geralmente remetem a gente a literatos, filósofos, enfim. E eu quero trazer pensadores que talvez estão aí na nossa cotidianeidade, todos nós, publicando nossas ideias nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e etc. Somos pensadores e tem muita coisa a ser dita por aí. Trago algumas tirinhas, trago algumas imagens e algumas experiências e histórias cotidianas. Então vamos começar essa viagem comigo. Espero que nesses 30 minutos a gente passeie por caminhos que talvez vocês já deram algumas risadas, mas em alguma medida eu quero tentar transcender um pouquinho até a risada e ir ao encontro do que ela está tentando traduzir ali, né? O que a risada às vezes é meio amarela, para discutir um pouquinho alguns infortúnios da nossa vida. Bom, psicóloga ou psicólogo, né? Falando com o seu paciente ou cliente. E aí, né? E o que você pretende fazer para se curar dessas feridas da vida, né? Eu automaticamente, memes, um baita de um band-aid curativo aí de memes. A nossa vida está atravessada por um mecanismo de defesa, muitas vezes da negação, que atravessa, ou então você cutucar o outro, tentando mudar o outro, dar indiretas para o outro, ou diretas para o outro, a partir desses memes. Então, eu vou tentar resgatar essa linguagem figurativa aí para vocês, para a gente poder ir ao encontro, então, de uma dimensão analítica do que a gente vem vivendo, e que vem disparando, muitas vezes, quadros, talvez não tão positivos e prospectivos, para uma qualidade de vida, ou para o que a gente pode chamar de saúde mental. Aproveitando aqui um pouco, eu trago uma frase também publicada no Twitter, que pode fazer uma representatividade da cena clínica num processo terapêutico, né? E eu quero resgatar isso para a nossa dimensão da palestra de hoje, né? Por que eu faço terapia? Porque ela acende uma luz sobre aquele móvel que eu vivo tropeçando cegamente, né? Aquela nossa cotidianeidade de viver situações conflitivas, de lidar com pressões, e muitas vezes, né, tudo aquele processo vivencial acaba entrando numa dimensão alienada, porque a minha cotidianeidade me leva a não perceber processos que porventura estão ligados a um declínio da minha qualidade de vida, ou de fato do meu processo de saúde. E aí eu queria tocar vocês um pouco e trazer a proposta da palestra, também tentando acender algumas luzes, né, buscar algum tipo de esclarecimento para vocês, por mais que sejam 30 minutos, mas para tentar ver alguns pontos que talvez tenha ressonância na vida de vocês e a gente esteja encontrando luzes apagadas, não vendo alguns móveis aí e a gente entra picado e vem batendo o dedinho do pé aí, doendo muito, mas a gente não consegue encontrar que móvel é esse. E aí eu queria também refletir a partir de uma frase, esse sim de um pensador, né? Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. E aí eu queria cutucar também vocês, né? Eu tenho que curar quem deseja ser curado. E aí eu quero refletir com vocês e espero que vocês estejam dispostos a refletir aqui comigo um pouquinho sobre alguns desses pontos que muitas vezes vão passando
atravessando a nossa vida, mas às vezes a gente não tem tempo, ou até condições de fato, mentais para lidar com algumas situações problemáticas, ou talvez uma rede social e rede de apoio que oportunize, que eu trate, lide com um processo de cuidar da minha saúde mental. Então, convido vocês a refletir comigo a partir desses atravessamentos artísticos e humorísticos e etc. Eu queria começar a minha provocação aqui hoje, também auxiliado por uma publicação de Twitter aí, trazendo um pouquinho uma ideia que é vendida para a gente, para todos vocês, para todos nós. Nós somos bombardeados com algumas receitas, e especialmente receitas de sucesso, só que muitas vezes elas são construídas por uma estrutura meio Frankenstein. Ela é composta por uma dimensão estética do Rodrigo Hilbert, do sucesso financeiro, sei lá, do Roberto Justus, não sei se é um dos melhores exemplos nesse sentido, né? Eu estou meio fora dessa daí. Da dimensão atlética do César Cielo, e vai compondo uma dimensão estética, política, econômica e etc. E compõe nessa dimensão Frankenstein um sujeito muito bonito, muito potente profissionalmente, muito potente sexualmente, muito potente politicamente e etc. Então, a gente vai tendo várias receitas que vão sendo vendidas para a gente e a gente compra. Depois eu vou discutir um pouquinho essa relação meio comercial, como é que ela insidiosamente nós vamos acabando comprando alguns tipos de modelos, algumas biografias, talvez um pouco enganadoras, ou talvez que não mostra tudo, né? Mostra muito o que se ganha, mas não mostra o que se perde. E nós somos viventes de uma realidade que se ganha algumas coisas, mas se perde muito, e a gente sente as dores e sofre com isso. Então, a gente tem muitas vezes uma ideia vendida de polipotência, né? De polivalência formativa, estudantil, profissional, estética, alimentar, social. E muitas vezes a gente começa a perceber que nós, quando vamos viver essa possibilidade de exercício de vida plena e excelente, que é chamada de sucesso e etc., a gente começa a perceber que talvez a gente não esteja dando conta de cumprir todos esses receituários. Desculpem um pouquinho o palavreado, mas eu vou manter aqui, né, por fidelidade à citação. O foda é que venderam essa ideia de que dá para você trampar, estudar, dar conta da casa, comer saudável, fazer atividade física, ser mentalmente equilibrado e ter vida social e afetiva. Abre aspas aí, né, uma citação. Basta querer, né? Aquele discurso bem meritocrático, né? Que só depende de você, né? Ocupe-se dessa vida flexível e dê conta do seu sucesso. Só depende de você. E a gente comeu esse reggae e fica com essa sensação fodida de ser insuficiente. Essa frase final dele é muito importante, porque ele vai trazer várias dimensões que a gente deve corresponder com excelência, porque senão nós seremos cobrados, porque se só depende da gente, quem que a gente vai cobrar? A gente mesmo. Então vem o processo de culpabilização, muitas vezes o processo de vergonha, e olha esse sentimento que ele está falando aqui. Alguns de vocês já conviveram com esse tipo de sentimento? Tem dias, cara, analisem isso, eu vou falar um pouco por mim. Tem dias que às vezes eu trabalho pra caramba, manhã, tarde e noite. Se eu fizer uma lista e eu for ticando essa lista, eu fiz mas muito mesmo. E às vezes eu deito no travesseiro e vem um sentimento de não ter feito o suficiente. Alguém já viveu isso? Alguém já sentiu um pouco isso? Essa sensação meio que de não dei conta do que esperavam de mim, ou do que talvez eu já introjetei que eu devesse fazer. Esse sentimento, ele é extremamente desgastante, degradante e muitas vezes destrutivo num processo de construção da saúde mental, numa dimensão cotidiana. Porque essas cobranças vêm nas distintas esferas. Se eu trabalhei pra caramba, às vezes eu faltei com o meu cuidado da saúde física. Pô, se eu trabalhei pra caramba e cuidei da minha saúde física, eu não dei janta para minha filha, eu não ensinei ela a andar de bicicleta, eu faltei então na dimensão familiar. Quando a gente fala desse grande potencial que teríamos, mas de corresponder em todas as áreas, talvez as 24 horas do nosso dia fiquem extremamente limitadoras dessa excelência. Só que isso recai sobre quem? Recai sobre nós. E aí alguns de vocês podem falar assim, nossa, eu queria muito
que o dia tivesse 28 ou 30 horas ou 40. Vai pôr mais coisa ali e vocês vão ter mais sentimento de insuficiência, não tenham dúvidas disso. E já estão começando a fazer isso, ok? Como que estão começando a fazer isso, estender os dias? As nossas sociedades, antigamente, na Idade Média, por exemplo, dormia, em média, 12 horas, de 10 a 12 horas. Você vai entrando na sociedade moderna, você tem as pessoas passando a dormir de 8 a 10 horas. A nossa sociedade atual, contemporânea, dos anos 2000, tem média de sono de 6 horas. Opa, ganhei 6 horas no meu dia. Ganhei ou perdi? A produção onírica é fantástica. O meu educador físico, que vem a pouco, vai falar daqui a pouquinho, mas eu tenho hormônios, por exemplo, do crescimento e do desenvolvimento, são importantíssimos ser valorizados e desenvolvidos aí na dimensão do sono. Algumas das crianças hoje estão perdendo o sono, por exemplo, pela imersão de telas que a gente dá para eles. Muitas vezes ficam hiperagitados e vão dormir super tarde, acordam super cedo, perderam a melatonina, perdem o desenvolvimento cognitivo, físico, etc. Então a gente tem algumas coisas a atentar, fruto dessas dimensões extremamente hiperprodutivas, que vão cobrar da gente um preço muito grande depois da nossa saúde também. E estamos confrontados com a nossa insuficiência, incompetência. E eu não falo isso negativamente não, tá, pessoal? Eu, enquanto psicólogo, especialmente psicólogo do trabalho, tenho uma atuação clínica, porque eu trabalho com clínicas do trabalho, eu não olho essas palavras só com o pejorativo delas, não. Eu acho importante a gente lidar com a nossa dimensão de insuficiência e de incompetência, às vezes. E é importante reconhecer isso. Mas isso pesa muito quando a gente é julgado por terceiros, no âmbito em que, no discurso meritocrático anterior, se eu tenho uma insuficiência ou se eu tenho uma incompetência, isso deve recair sobre mim, buscando ser suficiente e competente. Mas estamos confrontados com a nossa insuficiência e incompetência e a certeza de sermos fracassados. Essa é outra palavra também, que é muito complexa. A gente vai importando também uma palavra que é muito pejorativa, né, especialmente nos Estados Unidos. Se você for ver um xingamento horrível para eles lá, você pode xingar a mãe dele, você pode xingar ele... Não chame ele de loser. É um dos piores xingamentos numa sociedade extremamente capitalista, concorrencial e que preza pela dimensão competitiva. E essa sensação de fracasso que nos atravessa, talvez para cada um de vocês numa dimensão singular, seja na dimensão familiar, estudantil, profissional, o que seja, ela é extremamente degradante de um processo. Por quê? Porque eu tenho vergonha de falar sobre o fracasso. Então, eu não encontro espaços para eu trabalhar esse fracasso. E aí eu só tenho um processo de autodestrutividade, autoculpabilização, e muitas vezes isso não pode ser tratado, trabalhado e pensado numa dimensão coletiva, para que a gente possa entender empaticamente com o outro, que talvez isso não seja um fracasso, todos nós estamos sofrendo por essa dimensão, e talvez articulados, conjugados enquanto coletivo, talvez a gente tivesse um empoderamento maior, de não entender isso como um fracasso e talvez ser mais fortalecido numa próxima experiência que isso for ser vivenciado. Riqueza não é só ter dinheiro, riqueza é ter saúde mental. Ou seja, estou pobre 2 vezes, né? Vamos lá. E aí eu queria trazer aqui um dado muito importante, já que eu estava falando um pouco para vocês que eu ia trazer a dimensão do esgotamento ou do burnout. Isso se aplica mais no âmbito profissional, mas eu não quero só falar disso, né, do âmbito profissional. Isso se aplica no ambiente acadêmico, estudantil. Você tem hoje acadêmicos extremamente estressados e ansiosos e deprimidos. E é com grande tristeza que eu vejo isso e constato isso e falo sobre isso. E aí eu vou recorrer também aí de novo a uma frase, né? O nosso sangue é 95% água, os músculos são 75% água. Não sei nem se as estatísticas estão corretas. 85% do nosso cérebro é água. Somos basicamente melancias com ansiedade, né? E aí, para dar uma risada, mas de novo, dá uma risada preocupada. Aí eu resgato uma publicação, né, de um estudo da Organização Mundial de Saúde, que vai apresentar, isso é um estudo uma declaração da OMS de 2023, fruto de um estudo transcorrido, e ela vai apresentar para a gente, nós somos líderes no mundo. Esse é um ranking não muito legal para ser líder no mundo. Era melhor ser líder em termos de saúde, né? E a OMS dá essa notícia para a gente. Na verdade, ela está dando uma notícia que nós somos
o país que tem a população mais ansiosa do mundo. Ansiosos por quê e pelo quê, né? Ansiosos por um Brasil muito bom, muito feliz, enfim, cheio de empregos e etc. Na verdade, é isso que nos ansia, né? O oposto disso, talvez. Tentar trazer uma retificação de um futuro que talvez a gente está vendo sem grandes perspectivas. Mas aí eu quero resgatar para vocês que a ansiedade talvez nos leva a alguns caminhos, e tem uma certa indústria que está muito interessada nessa ansiedade aí. Avançando um pouco, eu já vou falar sobre essas indústrias que estão interessadas muitas vezes na financeirização do nosso adoecimento. Muitas vezes interessadas em capitalizar em cima do sofrimento humano. Uma delas é essa indústria da autoajuda. Talvez vou fazer uma crítica aqui, eu não quero generalizar, mas vou fazer um ponto aqui minimamente crítico. A indústria coaching e etc., que muitas vezes se oportunizam de processos de pouco esclarecimento e de muito desespero e de muita necessidade de um receituário para que possa ter uma possibilidade de realizar e talvez até terceirizar um pouco a responsabilidade, o que é muito difícil para a gente assumir esse processo de desenvolvimento profissional, pessoal e etc. Mas o siga a minha receita tem algumas armadilhas. O guru que falava para não ter imóvel, comprou o imóvel. O cara que já nasceu milionário quer te ensinar a ficar rico saindo do zero. O vendedor de curso lança curso toda semana e fala que sempre vai ser sua última oportunidade. Até quando você vai ser iludido? Esse daqui eu fiz questão de deixar o comentário ali embaixo, né, de uma pessoa que interagiu com a publicação, e está assim no comentário: não há pobreza que resista a 7 cursos de mentoria e 14 horas de trabalho por dia, né? Isso aí houve uma crítica, né, a fala do primo rico lá, enfim, e a gente começar a olhar com um pouco menos de ingenuidade a todos os processos e olhar um pouco mais para a violência que tem nesses discursos e que nos impõem e que nos fragilizam muitas vezes, porque eu estou ouvindo esses tipos de discursividades como uma receita que cabe na minha vida, e aí depende só de mim, de disciplina e aplicação disso. E nós, muitas vezes, nos sentimos cansados e imersos em uma cotidianeidade excessora e sem sentido. Sempre comece o seu dia tendo atitudes positivas, né? Eu começando o dia, merda, né? A gente ali empurrado para levantar, e muitas vezes levantando, tentando resgatar um pouco de propósito, sentido, mas muitas vezes imersos em distintas atividades que muitas vezes estão descolando o meu sentido de vida, sentido profissional, sentido de fato pessoal, espiritual, político, ético. Então, muitas vezes, quando eu vou descolando o sentido na cotidianeidade, a partir das atividades que eu realizo, isso vai me deixando, muitas vezes, cansado. E mais do que isso, aí eu quero resgatar agora a palavra frustração e exaustão. Essa é uma outra fala também, né? O sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão. É lógico, né? Uma generalização, uma brincadeira, mas também tem um ponto muito profundo de realidade. No primeiro aspecto, que infelizmente grande parte de vocês que vão se formar em pedagogia, direito, ciências contábeis, psicologia, educação física, etc., não vão realizar trabalho nessa formação acadêmica que vocês fizeram. Há um grande índice de evasão profissional depois da sua formação. Mas, ao mesmo tempo, aqui o que está sendo dito é que muitas vezes você está trabalhando em espaços que não te realizam, não fazem sentido para você. O trabalho é extorsivo, é precário, e muitas vezes todo mundo fala, acorda na segunda falando, não vejo a hora de chegar na sexta-feira. Nossa, quando vai ter feriado de novo? Não é porque a vida no feriado é fantástica. Às vezes eu tenho até algumas angústias ali, porque eu não estou trabalhando e produzindo, ou às vezes meu dia é bem vazio, mas o feriado começa a se tornar
um desejo, ou as férias. Mas às vezes chega nas férias, você está tão cansado, extasiado, que você nem aguenta fazer muitas coisas. Você adoece nas férias às vezes. A gente estava discutindo isso um pouco com a Luciana lá, né? O desgaste dos feriados ou das férias, né? Que às vezes acaba adoecendo no momento que pode adoecer, porque nem adoecer a gente está permitido mais, inclusive. E aí, esse trabalho vai te abrir portas, né? A porta, né? A ala da psiquiatria. O estudo ou o trabalho que adoecem, ao invés de produzirem saúde, né? Eu acho que, de novo, nós temos que ter um resgate do que a gente chama de sentido para o que a gente está vivendo. E esse sentido vai passar por uma possibilidade de construção de prazer naquilo que eu vou vivenciar na cotidianeidade. Óbvio, gente, eu estou sendo radical aqui, trazendo humor, etc. Eu não quero negligenciar a importância da psiquiatria. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho da medicalização. Também não quero negligenciar a importância de tratamentos que necessitem do processo medicamentoso. Mas eu estou chamando a atenção de a gente não se acostumar. Porque se eu fizesse uma brincadeira aqui, que é uma brincadeira muito séria, se eu perguntasse para vocês assim, pessoal, quem aqui nesse anfiteatro, vocês estão aí em época de fechamento de ano letivo, véspera de provas, TCCs, trabalhos, alguns de vocês vão apresentar trabalho aqui, estão ficando ansiosos, tem o trabalho de vocês, estudam à noite, então tem uma jornada de trabalho gigantesca. Quem de vocês aqui se considera um pouco ou muito estressado? Levantem a mão. Isso tinha que ser filmado, tá, gente? Sabe por quê? Vira uma ola. E sabe o que é maluco? Às vezes a gente dá risada e tal. De novo, eu dou risada, porque eu estou brincando. Mas é super preocupante, cara. O estresse não pode ser naturalizado. O estresse é condição pré-patogênica. Vocês sabem o que significa isso? Porque tem estágios do estresse. E muitas vezes vocês já estão no segundo estágio. Estão tentando se segurar pelas beiradas, porque estão tendo ali dores de cabeça cotidianas, estão às vezes fumando um pouco mais, estão bebendo um pouco mais, estão mais irritadiços, impacientes, brigando um pouco mais em casa, brigando no trânsito, etc. E você vai lá e está com dor de cabeça? Toma analgésico. Está um pouco nervoso? Dá uma brigadinha, mas com o vidro fechado. Vai no estádio de futebol e briga. Violência doméstica em casa pra caramba. A gente está se segurando numa condição que eu chamo de pré-patogênica, mas já tem um monte de patologia aí também. Muito cuidado com a naturalização do sofrimento mental. Tomem como uma atitude de olhar de maneira preocupada. Eu não estou falando para, quando você tem dor de cabeça, não tomar o analgésico. Mas eu estou falando para você não se acostumar, toda vez que tiver uma dor de cabeça, pelo menos não pensar, por que será que hoje eu estou tendo dor de cabeça? O que está me desgastando ao ponto de eu merecer tomar uma Neosaldina, um Dorflex todos os dias no final de tarde? Travamento de coluna, queda de cabelo, boca travada para dormir. E aí eu queria só fazer mexer um pouco com esse trocadilho, né, entender a diferenciação das palavras. Cansaço ou exaustão? Porque a tirinha diz assim: eu estou tão cansado, pensei que precisava de uma boa noite de sono, mas é mais do que isso. Tem uma fala do Cortella que ele vai diferenciar um pouco o cansaço da exaustão. Porque ele fala assim, o cansaço, quando você vai dormir no final de um dia de trabalho, de exercício, etc., você acorda no outro dia reparado, recuperado, para viver o que você tem. A exaustão não. A exaustão você acorda cansado. Você acorda exausto de uma rotina, uma cotidianeidade que está tirando e extraindo suas energias. E não é uma boa noite de sono que talvez tenha condições de recuperar isso. Alertemos para isso. Eu vou tocar um pouquinho o barco, meu tempo está ficando um pouco enxuto aqui. Daqui um pouquinho eu vou falar de temporalidade também. Há uma imersão muito grande nossa no âmbito tecnológico, para que a gente possa ter um exercício profissional ou, por exemplo, social. Toda a nossa dimensão hoje passa pelo celular. A gente estava brincando há pouco da importância das tomadas para que nosso celular não fique sem bateria, para que eu não vire o náufrago, né, o Tom Hanks no filme O Náufrago, assim, que eu não fique alheio ao mundo. E essa imersão tecnológica, ao mesmo tempo, traz para a gente um monte de demanda e um monte de pressão e cobrança. Aquelas 2 tirinhas no celular de alguém que já chegou a mensagem no WhatsApp e a pessoa não viu ainda, não me responde, ou ela olhou e não me respondeu. Meu Deus do céu.
O quanto que isso me deixa ansioso, me deixa cobrando um outro, e eu nem sei da realidade dele, ele está longe de mim, não sei se ele está ocupado, se ele pode, não pode responder. Não é só descaso com você, não é só abandono com você. A tirinha diz aqui, ó, quando descobri que Zap é o contrário de paz, uma chave no cérebro virou completamente. Essa eu nunca tinha assimilado também, não. Avançando então aí no receituário. Sociedade da medicação em prol de um ideal. Atentemos um pouco para isso também. A frase diz assim: um zolpidem para dormir, um venvance para acordar. Acrescenta mais um escitalopram para rebater a ansiedade. Rega tudo com muito gin e fumaça de VAP. Finaliza com reposição hormonal e pré-treino lotado de cafeína. Vá lá, está pronta a receita para criar uma geração de jovens que ficaram doentes tentando se tornar saudáveis e produtivos. De novo, gente, eu não quero fazer um questionamento rasteiro sobre o uso desses medicamentos. Tem gente que precisa, tem recomendação médica, de fato fazem parte de um tratamento importante de saúde. Eu estou querendo fazer uma problematização aqui de alguns ideais que muitas vezes são ideais para super-humanos, não são para humanos. E só super-humanos conseguem atingi-los. E como é que a gente tenta atingir um pouquinho condições super-humanas, hiperpotentes? Muitas vezes passa pelo auxílio das drogas farmacológicas, especialmente o problema delas estão porque elas são lícitas. E elas não são só lícitas, como estimuladas. Eu quero falar uma coisa para vocês. No esporte, o doping, ele é coagido, ele é coibido. No cenário produtivo, empresarial, fabril, ele é estimulado. Ninguém vai questionar que você toma um Venvance para ter concentração, uma Ritalina para você estudar até mais tarde, fazer a prova bem feita. Vão te dar uma cafeína, vão tomar um Red Bull, vão te dar um calmantezinho para você se acalmar e ir para cima. Ninguém vai questionar. Lá nos Estados Unidos tem uma onda de vício, que é muito semelhante ao que tem aqui com a Ritalina no nosso país, mas o Adderall, que tem um princípio semelhante, e ele é contrabandeado nas universidades, etc., e ele é um medicamento. E tem hoje atletas, profissionais da TI, profissionais de várias áreas produtivas que muitas vezes têm que ter uma hiperprodutividade, uma hiperconcentração e fazem uso. Tem um documentário que se chama Take Your Pills, um documentário do Netflix, recomendo assistirem. Está ficando limitado aqui meu tempo, vou lá, para os finalmente. Isso aqui eu vou só contar um caos rapidinho. Eu fui esses dias na catedral, lá em Maringá, tem a catedral lá e tem uma praça, para quem conhece, tem uma praça bem grande lá, e eu levo minha filha aos finais de semana, para a gente ficar brincando lá naquele gramado, e tem uma feira, etc. E eu cheguei lá esses dias, não tinha os super-heróis, tipo Homem-Aranha, vestido de Homem-Aranha, alguém vestido, sei lá, de super-homem, alguém vestido de patati patatá, o que seja. Tinha, e eu não quero expor a marca, não quero nenhuma crítica em relação à marca, mas tinha um mascote, tinha até nome, se chamava Paulinho. Alguém já viu o Paulinho por aqui, rodando, viu em algum lugar o Paulinho? O Paulinho estava lá, divertindo e dançando com as crianças, e dando um pirulito para as crianças, e tirando foto com as crianças. Vocês estão entendendo? Não era um palhaço, não era um super-herói, era uma caixa de medicamento, que tem um nome, antropomorfosizou-se. Nossa, eu fui mal aqui agora, mas virou gente. E ela vira uma caixinha medicamentosa que vira herói. E para minha filha de 2 anos e pouquinho, ofereceu um pirulito para minha filha. E quis tirar foto. Eu chupei o pirulito, tá? Não deixei ela chupar, eu chupei o pirulito. Enfim, em alguma medida, a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo, porque a gente está naturalizando. Quem que é nosso herói hoje? Alguém aí tem, de fato, acesso, agora, possibilidade de chegar num medicamento, um analgésico, alguma coisinha aí está na bolsa para auxiliar uma dorzinha nas costas, uma dor de cabeça, uma ansiedade? Estão nos ajudando a ser super-heróis também. Só para finalizar então agora mesmo, e realmente meu tempo está estourando, superficialidade dos contatos de afeto, isso é uma preocupação muito grande, porque muitas vezes a gente tem
tornar raso o sofrimento alheio. Primeiro porque eu não estou tendo condições de escutar o sofrimento alheio. E porque eu estou imerso numa sociedade competitiva, individualista, e que muitas vezes eu não estou dando conta de lidar com os meus problemas. Então, às vezes eu trago receitas fáceis para os sujeitos e não escuto eles verdadeiramente. Leiam uma crônica do Rubem Alves, que se chama Escutatória, para a gente aprender a escutar um pouquinho mais. Quando você está triste e alguém fala, não fique triste. Pronto, agora eu estou feliz. Também esse detalhe de negligenciar o sofrimento alheio. Como você pode estar com depressão? A vida é linda. Como você pode ter asma? Existe tanto ar. Então, a gente parar de negligenciar um pouco o sofrimento alheio, trazer respostas, ou então competitividade, como se o teu problema fosse sempre maior do que o outro também. Escute-o, dê continência, e temos que nos reamparar. Nós estamos muito individualizados, e isso é um problema sociocultural, não só do nosso país, mas é do nosso país. Orgulho e ou solidão. Você gosta de pedir ajuda? Eu, carregando um sofá aí com o auxílio de uma cadeira. Eu pergunto para vocês, é um orgulho que é proposto pela sociedade capitalista, concorrencial, que o individualismo é uma proposta, que eu tenho que dar conta de tudo, de todos os pesos, de todos os tamanhos, ou de fato, às vezes, é um processo de solidão que está caminhando paralelo a essa sociedade orgulhosa? Uma breve reflexão sobre a solidão e a importância da arte, cultura e lazer, né? Um sujeito se jogando, caindo ali, quase que uma cena meio suicida, mas ele criou uma mão para ampará-lo. Será que ele está muito só? Será que tem um espaço para que ele se ampare? E eu quero só fazer um recorte. Teve a oportunidade de ouvir o Tiago aqui, muito bonito, inclusive quase que eu queria que ele continuasse cantando sem parar. A gente nem precisasse falar, que acho que é um espaço legal para que a gente tenha na arte uma possibilidade interativa, sermos tocados por um coro. Vocês viram que todo mundo bateu palma, grande parte de nós estávamos cantando. Isso fez sociedade. A arte, a música, a cultura faz sociedade, nos aproxima. A importância de a gente resgatar esses espaços também. Esse é o penúltimo slide, estou acabando mesmo. Hiperexposição a modelos de sucesso, presentistas e generalistas. E alguns de vocês vão falar até um pouco sobre isso também, mas a gente falou há pouco. Tem muitos problemas que, se você desligar a internet, eles somem. Eu estava falando um pouco daqueles modelos de sucesso, coisas que nos impõem uma perfeição que não é nossa e nós não devemos assumir. Talvez essa hiperexposição a esses modelos estejam colocando coisas, né, desejos, ideais, que talvez, por serem inalcançáveis, mas eu não perceber isso, é uma luta muito inglória. E o esgotamento profissional e o esgotamento pessoal, físico e mental é isso. Tentar atingir um fim que é irrealizável. Só por fim, temporalidade contemporânea e a questão da dedicação e o afeto. Essa é uma coisa que vocês vão dar risada aí também, porque muitas vezes vocês vivem isso, né? Me dá uma prova do seu amor por mim. Eu não acelero seus áudios no WhatsApp. Quase que virou, né? A gente quer ganhar tempo em tudo, a todo momento. E a gente, inclusive, perde a nuance de fala do outro, a nuance de afeto do outro, o respirar do outro entre uma palavra e outra, uma dúvida, a vivacidade da comunicação vai se perdendo. Gente, tem gente assistindo filme na Netflix, no YouTube, etc., 1.2, 1.5. Nós estamos pegando a arte e assistindo ela acelerada. Que maluco. Não era o último, peraí. Esse é o último. O resgate do sentido, do desejo e da saúde. Quem você era antes da doutrina pela performance e desempenho? Abre aspas por Charles Bukowski, um literato. Você se lembra quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser? Eu termino com essa indagação para que vocês tentem resgatar um pouquinho quem eram vocês e quem são vocês hoje, com algumas exigências, com alguns ideais, com necessidades de serem exemplo, perfeição, e dentro dessa disputa meritocrática por algum lugar que não cabe todos de nós, porque o pódio só tem 3 lugares. E, infelizmente, inclusive, a gente chama o segundo colocado de primeiro perdedor, o que é um absurdo. Quem eram vocês e quem são vocês? Onde estão os sonhos de vocês? Onde estão os ideais de vocês? Se eles são atingíveis, se eles são passo a passo atingíveis, se vocês vão lutar por eles, se eles ainda habitam vocês, ou se vocês estão muitas vezes vivendo alguns ideais e sonhos que nem são seus, foram sonhados por outros, pensados por outros e falados que dão certo. Eu fico à disposição para alguma dúvida, alguma curiosidade. Eu sei que meu tempo se excedeu,
mas muito obrigado aí pela escuta de vocês. Espero que eu tenha tocado um pouquinho vocês com algumas reflexões. Infelizmente é um tempo muito curto, a gente gosta de falar pra caramba. Eu queria falar mais, mas espero que a linguagem também que eu tentei aqui prender a atenção de vocês tenha colaborado para algumas reflexões. Muito obrigado.